e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Irmãos queridos, esta mensagem que tem um tema, o poder da palavra de Deus que tira as almas das prisões de Satanás. O poder da palavra de Deus que tira as almas das prisões de Satanás. Vamos então ler a Santa Bíblia, a palavra de Deus, para a nossa meditação. 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Maravilha, aleluia. Somente este versículo para a nossa meditação. Este versículo é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes e os irmãos ouvintes para a meditação da palavra de Deus, que vamos estar agora meditando, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para que as almas que estão presas por Satanás no pecado sejam libertas e salvas para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, o texto que nós lemos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse maligno é Satanás, é o diabo, é os demônios que oprime, que escraviza, que humilha, que destrói as almas do pecado. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos queridos, o apóstolo João disse que o mundo inteiro está no maligno. É o mundo inteiro, não é só Manaus não, não é só o Brasil não, é o mundo inteiro. O mundo inteiro está no maligno. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então o diabo está enganando este mundo, oprimindo este mundo, escravizando as almas. Mas no poder da palavra de Deus, as almas são resgatadas, as almas são libertas. A Bíblia diz, São João, capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente o Filho de Deus, somente Jesus é que tem um poder de libertar a alma do homem, é que tem um poder de libertar a alma da mulher, e nada mais. Somente Jesus, com o poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome do sangue de Jesus. Somente Jesus é que pode, é que tem um poder de libertar o homem, de libertar a mulher das prisões do diabo, das prisões de Satanás.
das prisões dos demônios. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Então o apóstolo João, ele disse, 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é do maligno. É o mundo inteiro, não é só Manaus não, não é só Amazonas não, não é só o Brasil não, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Satanás está enganando o mundo inteiro. Aí está o mundo adorando Satanás, através das falsas adorações, através do pecado, de uma forma em geral. A Bíblia fala, o escritor do livro de João disse que o Senhor Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. Presta atenção, a palavra do Senhor Jesus, João 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. O Senhor Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. Príncipe, o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, disse que o diabo é o príncipe deste mundo. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 9. Do pecado porque não crê em mim. João capítulo 16, versículo 10. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. João 16, versículo 11. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. O Senhor Jesus estava reunido com os seus discípulos quando Satanás se aproximou. E o Senhor disse, já não falarei muito convosco, porque aproxima-se o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. Satanás é um príncipe neste mundo. Satanás é um príncipe neste mundo. Por que o Senhor chamou Satanás de príncipe? Porque um príncipe, ele é reverenciado. Porque um príncipe, ele é adorado. As pessoas lhe reverenciam, lhe adoram, lhe respeitam, lhe obedecem, lhe agrada, faz a sua vontade. Aí está o diabo, o príncipe deste mundo. Aí está o mundo reverenciando Satanás. Aí está o mundo adorando Satanás. Aí está o mundo louvando Satanás. Aí está o mundo obedecendo Satanás. Aí está o mundo aplaudindo Satanás. Aí está o mundo glorificando a Satanás. Quando as pessoas soltam fogos, foguetes, para que estes fogos? Para que estes foguetes? Para Deus não é. Para Jesus não é. Para o Espírito Santo de Deus não é. Quando as pessoas batem palmas num campo de futebol, estão lá no campo de futebol, na baderna, na gritaria, batendo palma, aplaudindo, soltando foguete. Aleluia. Para quem é essas palmas? Para quem é esses foguetes? Para Deus não é. Para Jesus não é. Para o Espírito Santo de Deus não é. Então dá para você entender que o mundo está aplaudindo, adorando Satanás. Pois o apóstolo João disse que o mundo inteiro já é do maligno. Então aí está o mundo em trevas. Aí está o mundo no pecado. Aí está o mundo no crime, no tráfico, na droga, na prostituição, no jogo, na bruxaria, na macumbaria, na feitiçaria, no levialismo, no homossexualismo. Aí está o mundo no erro, no pecado, no engano. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. O escritor do Evangelho de Mateus disse que Satanás ofereceu o mundo para Jesus lhe adorar. O diabo queria que até Jesus, o Filho de Deus, lhe adorasse. Presta atenção.
as astúcias do diabo. O diabo queria que até Jesus lhe adorasse. O diabo queria que até Jesus lhe servisse. O diabo queria que até Jesus lhe obedecesse. O diabo queria que até Jesus glorificasse a ele. Aleluia! A Bíblia diz, Mateus, capítulo 4, versículo 8. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Mateus 4, versículo 9. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, versículo 10. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só Ele servirás. Você está observando o que foi que o diabo fez? Ele pega Jesus e leva lá em cima de um alto monte em Jerusalém, e amostrou toda a grande Jerusalém, e amostrou todo este mundo, e amostrou todos os tesouros, amostrou todas as riquezas, e disse: tu está vendo, Jesus, este mundo? Tu está vendo, Jesus, esses tesouros? Tu está vendo, Jesus, todas estas riquezas? Tudo este é meu, todo este mundo é meu, tudo a mim foi dado, e eu dou para quem eu quiser. Eu dou riqueza para quem eu quiser. Eu dou tesouros para quem eu quiser. Eu dou tudo para quem eu quiser. E tudo eu te darei, Jesus, se tu se prostrar e me adorar. Está vendo? O diabo queria que Jesus lhe adorasse. O diabo queria que Jesus se prostrasse aos seus pés e lhe adorasse. Aleluia! Aí está hoje o mundo adorando o diabo, só que eles não sabem, só que eles não conhecem. Aleluia! Por quê? Porque não conhece as Escrituras, porque não conhece a verdade, porque não conhece a palavra. Irmãos queridos, irmãos amados, hoje Jesus vai te libertar deste poder de Satanás. Hoje Jesus vai te libertar do poder das trevas. Hoje Jesus vai resgatar você das cadeias, das prisões do diabo. É no poder da palavra. É a palavra de Deus, que é poderosa, que é viva e eterna, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do inferno, para destruir as obras de Satanás, para resgatar a alma do homem que está presa pelo diabo no pecado, para resgatar a alma da mulher que está presa pelo diabo no pecado. Aleluia! Então o diabo, ele ofereceu o mundo para Jesus, ele ofereceu riqueza para Jesus, ele ofereceu glória para Jesus, ele ofereceu poder para Jesus. Eu te dou todo este mundo, Jesus. Eu te dou todas as riquezas do mundo. Eu te dou todos os tesouros do mundo. Tu vai ser grande, tu vai ser importante, tu vai ser famoso. Mas tu tem que me adorar, mas tu tem que me servir, mas tu tem que me obedecer, mas tu tem que me agradar, mas tu tem que fazer a minha vontade. E Jesus repreendeu o diabo, e Jesus repreendeu Satanás. Aleluia! O Senhor repreendeu, aleluia! O Senhor repreendeu o diabo. Mateus 4, versículo 10. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só Ele servirá. Irmão, nós temos que adorar somente a Deus, nós temos que servir somente a Deus. Mas aí hoje está o mundo, aí está o mundo no pecado, aí está o mundo adorando estátua, aí está o mundo adorando ídolos, aí está o mundo adorando imagem de escultura, aí está o mundo adorando o homem, aí está o mundo adorando a mulher, aí está o mundo adorando um bruxo, adorando um pai de santo, adorando um feiticeiro, um macumbeiro. Aí está o mundo adorando Jezabel,
adorando o diabo, adorando Satanás, aleluia. Por quê? Porque o diabo engana, porque o diabo engana. Ele veio para enganar os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O escritor do Evangelho de Lucas também falou essas mesmas palavras. Lucas 4, versículo 5. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Lucas 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo: dá-te toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Lucas 4, versículo 7. Portanto, se me adorares, tudo será teu. O que era que o diabo queria? Que Jesus lhe adorasse, que Jesus lhe servisse, que Jesus lhe glorificasse, que Jesus lhe obedecesse, que Jesus fizesse a sua vontade. E Jesus repreendeu novamente o diabo. Lucas 4, versículo 8. Jesus lhe respondeu, está escrito: adorará ao Senhor teu Deus, e só Ele servirá. Irmãos queridos, você tem que adorar somente a Deus, você tem que servir somente a Deus. Nós temos que adorar somente a Deus, nós temos que servir somente a Deus. Aleluia. Deus é santo, Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus é digno de toda glória, de toda honra, de todo poder. Então é a Deus que temos que servir, é a Deus que temos que adorar, é a Deus que temos que glorificar, é a Deus que temos que obedecer, é a Deus que temos que confessar e aceitar como nosso Deus, como nosso Salvador. Foi Deus que nos trouxe ao mundo, foi Deus que nos deu a vida. Então é a Deus que temos que servir, então é a Deus que temos que adorar. Aleluia. Aí está o mundo adorando Satanás, aplaudindo Satanás, glorificando Satanás. Aí está o mundo na baderna, aí está o mundo na chocarriço, aí está o mundo do pecado, da idolatria, na prostituição, no crime, no tráfico, na droga, no erro, no divórcio, no adultério, na fornicação, na prática do erro e do pecado. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia! O diabo, ele enganou a terça parte dos anjos de Deus no céu. O diabo, ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden. O diabo enganou o povo rebelde do tempo de Noé, que foram destruídos pelas águas do dilúvio. O diabo enganou os moradores de Sodoma e Gomorra, que foram mortos, queimados com fogo e enxofre. Não escapou nada, morreu tudo queimado. O diabo está enganando os moradores do mundo atual. O diabo está enganando os moradores do mundo atual. O diabo está enganando este mundo. Aleluia, o diabo está enganando. Ele veio com essa natureza: matar, roubar e destruir. Ele veio para enganar os moradores da terra. E aí o diabo está enganando os moradores da terra, do mundo, com a idolatria, com a prostituição, com os jogos, com os vícios, com o crime, com as drogas, com o divórcio, com as maquiagens, com as vaidades, com as fissuras, com televisão, a imagem da besta, com a tatuagem, a marca da besta. O diabo está enganando os moradores da terra. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Portanto, aqui eu estou aqui com essa responsabilidade
e de ministrar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, para resgatar as almas das prisões do diabo. O homem precisa aceitar Jesus, a mulher precisa aceitar Jesus, para sair das prisões do diabo, para sair das prisões de Satanás, para sair das prisões do inferno, para sair das prisões deste mundo, para sair das prisões do pecado. Aleluia. Então o diabo está enganando os moradores da terra com televisões mais da besta, que transmite toda classe, todo tipo de pecado e maldade. Aleluia. O diabo está enganando os moradores da terra com tatuagem. A tatuagem é a marca da besta. Quando o diabo coloca uma tatuagem no corpo humano, no corpo do homem, no corpo da mulher, o diabo está dizendo: tu é meu, tu está ferrado, tu está marcado, tu me pertence. A tatuagem é a marca da besta. Só que as pessoas não sabem, só que as pessoas não conhecem. As pessoas não sabem o significado da tatuagem. A tatuagem é a marca da besta. Quando o diabo coloca a tatuagem no corpo do homem, no corpo da mulher, o diabo diz: tu é meu, tu está marcado, tu está ferrado, tu me pertence. Só que as pessoas não sabem desse mistério, mas vai saber agora, vai conhecer agora. Deus está me usando aqui agora para alertar os moradores da terra. Você vai ouvir uma mensagem pregada sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejada, sem gritaria, sem mentira e sem engano. O apóstolo João fala sobre a marca da besta em Apocalipse. Apocalipse 16, versículo 1. Então ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 2. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Este sinal da besta, que as pessoas não sabem, que as pessoas não conhecem, que o mundo não sabe, que o mundo não conhece, esse sinal da besta é a tatuagem, a marca da besta, que o diabo está ferrando, marcando, enganando os moradores da terra. Esta imagem da besta, que as pessoas não sabem, que as pessoas não conhecem, esta imagem da besta, que o mundo não sabe, que o mundo não conhece, é uma televisão, a imagem da besta, que transmite todas as apresentações do mundo, que transmite todo tipo de abominação, todo tipo de pecado. E o Satanás está enganando os moradores da terra. Apocalipse 13, versículo 8. E todos que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aí está. Hoje, a imagem da besta, a televisão está em todo mundo, está em toda a terra. O mundo todo lhe adora, o mundo todo lhe assiste. Aí está o mundo todo adorando a imagem da besta. Só vou dar aqui um exemplo. Se há um jogo de Copa do Mundo, só um exemplo que eu estou dando, um jogo de Copa do Mundo, o mundo todo está adorando o diabo, porque Deus não é, Jesus não é, o Espírito Santo não é, o diabo mesmo, é Satanás mesmo, porque jogo não é de Deus. No céu não tem jogo, lá não entra jogo, lá não entra ídolo, lá não entra mentira, lá não entra pecado. Lá só entra os remidos, os santos, os salvos, os que estão com o seu nome escrito no livro da vida, que se arrependeram, que se converteram. Então o diabo está enganando o mundo através da marca da besta, que é a tatuagem, e através da televisão, a imagem da besta, que o mundo está lhe adorando. O mundo adora através das programações, só que o mundo não sabe, as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem, mas a televisão, a imagem da besta, transmite todo tipo de pecado, transmite todo tipo de abominação, tudo é transmitido através da imagem da besta, o televisão. Aí está os jogos,
aí está o crime, aí está o tráfico, aí está o lesbianismo, aí está o homem afeminado, aí está a bruxaria, aí está a macumbaria, aí está a feitiçaria, aí está o derramamento de sangue, aí está os palavrões, aí está a imoralidade, aí está a idolatria. Tudo que não presta, tudo que tem neste mundo passa no televisão. O televisão transmite dentro da casa do homem, dentro da casa da mulher. Aí está o televisão seduzindo as crianças, seduzindo os adolescentes, seduzindo o jovem, seduzindo a jovem. Aí está o televisão ensinando os adolescentes a ir para o mundo do crime, a ir para o mundo do tráfico. Aí está o televisão ensinando o jovem para ir para o homem afeminado, o homossexualismo. Aí está o televisão ensinando a mulher a ir para o mundo do lesbianismo. Aí está o televisão ensinando o homem a trair a mulher trair o marido. Aí está o televisão ensinando o pecado, todo tipo de pecado, toda classe de pecado, todo tipo de imoralidade. Sai da televisão. Por isso que se chama a imagem da besta, que ia por todo mundo para enganar todos os moradores da terra. A imagem da besta, que ia por todo mundo. Nenhum homem na face da terra tem este poder de ir por todo mundo. Nenhum homem. Ele não tem essa capacidade de ir por todo mundo. Não tem. Mas a televisão aí está, e todo mundo já está enganando os moradores da terra. Nenhuma mulher na face da terra tem este poder de ir por todo mundo. Não tem esta capacidade. Nenhuma mulher, nenhum homem, ninguém tem este poder, esta capacidade de ir por todo mundo. Não tem. Mas a televisão, mais da vez, já está em todo mundo, já foi por todo mundo e já está enganando todos os moradores da terra. Por isso a Bíblia fala que todos aqueles que lhe adoram, o seu nome não está escrito no livro da vida. Não está. Está em pecado, adorando o ídolo, está em pecado contra Deus, precisa fazer um concerto com Deus, precisa reconciliar com Deus, precisa, aleluia, renunciar a este ídolo, renunciar a esta coisa abominável, renunciar ao mundo e o pecado. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, Jesus está voltando. Prepare a tua vida. Você tem uma alma, você tem uma vida, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Então aí está hoje os moradores da terra adorando a imagem da besta, através das programações mundanas. É por aí que Satanás engana os moradores da terra. Ouvinte, é por isso que você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo, confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma, para esta maldição do diabo, para esta maldição de Satanás ser quebrada na tua vida. A tatuagem, aleluia, não é símbolo de malandragem, não. A tatuagem é a marca da besta, que Satanás está enganando os moradores da terra, os moradores do mundo, enganando as almas, e só pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que esta maldição do diabo é quebrada na vida do homem. Você que já tem tatuagem no teu corpo e já confessou o Senhor Jesus como teu Salvador, você já está perdoado. E você que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, você precisa confessar o Senhor Jesus enquanto há tempo, o mais rápido possível, porque se você morrer no pecado, sem aceitar, sem confessar o Senhor Jesus como teu Salvador, você está perdido, portanto você precisa, portanto você necessita ouvir a palavra de Deus e confessar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, para que esta maldição do diabo, para que esta maldição do inferno, para que esta maldição de Satanás contra a tua vida seja quebrada, seja desfeita, seja destruído, e você seja uma alma remida, uma alma, aleluia, resgatada e salva para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus.
aleluia, santo, 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 glorificado é o Senhor para todos sempre. O escritor do Evangelho de João disse que o Senhor Jesus falou para Nicodemo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3, Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O homem, para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. A mulher, para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Esse novo nascimento é o arrependimento, é a regeneração, é a conversão. Quando você nasceu, você não tinha tatuagem, não. Meu amado e querido irmão, quando você nasceu, quando você saiu do ventre da tua mãe, quando Deus te trouxe ao mundo, você não tinha tatuagem, a marca da besta no teu corpo, não. Você nasceu limpo, a imagem e a semelhança de Deus. Da mesma forma, minha irmã, minha amada e querida irmã, quando você nasceu, quando você veio ao mundo, quando Deus te trouxe a este mundo, você não tinha tatuagem, a marca da besta no teu corpo, não. Você tinha um corpo limpo, porque você é a imagem, a semelhança de Deus. O escritor do livro de Gênesis diz que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. E Deus não tem tatuagem. Não. Deus, ele é santo. Deus não tem tatuagem no corpo. Não. E Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus não tem tatuagem. E quando Deus fez o homem, e quando Deus fez a mulher, o homem e a mulher também não tinham tatuagem, a marca da besta não. O homem nasceu limpo, a imagem, a semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus diz façamos, ele não está só. Aí estão os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então disse Deus: façamos. Então Deus não está só. Jesus está com ele, o Espírito Santo está com ele. Então Deus diz: façamos o homem a nossa. Então não está só, ele disse a nossa. Deus não está só. Então está com ele Jesus e o Espírito Santo. Façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus não estava só, estavam os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele: façamos o homem a nossa semelhança. Então Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Gênesis 1, versículo 27. Assim Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus criou, Deus fez o homem, Deus criou, Deus fez a mulher. Então Deus fez o homem e a mulher. Deus fez Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança. Então Adão e Eva, quando foram criados, eles eram limpos, santificados, a imagem e a semelhança de Deus. Adão e Eva não tinham tatuagem no corpo, não. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Então Adão e Eva não tinham tatuagem, não. Por quê? Porque Adão e Eva foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. E Deus não tem tatuagem. Jesus não tem tatuagem. O Espírito Santo não tem tatuagem. Não. Deus, ele é santo. Jesus é santo. O Espírito Santo de Deus é santo. O profeta Isaías disse que Deus é santo, santo, santo. 3 vezes. Então, Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. 3 vezes. Deus, ele é santo. Santo, santo, santo. Isaías 6, versículo 2.
Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Isaías 6, versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus ele é santo, Jesus ele é santo, o Espírito Santo é santo, Deus não tem tatuagem, Jesus não tem tatuagem, o Espírito Santo não tem tatuagem, Deus fez homem à sua imagem e à sua semelhança. Então o homem nasceu limpo, o homem nasceu à imagem e à semelhança de Deus, a mulher nasceu à imagem e à semelhança de Deus. O profeta Ezequiel disse que Deus é santo e que estão profanando o seu nome. Isso mesmo, é isso mesmo. Presta atenção que diz o profeta Ezequiel. Ele falou, Ezequiel 39, versículo 7: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo é Israel. Então Deus, ele é santo, aleluia, e estão profanando o nome do Senhor, estão profanando o nome de Deus, a semelhança de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus ele é santo, Deus ele é santo, glória a Deus. Aí está hoje o mundo corrompido, o diabo está colocando o mundo dentro das igrejas, ou seja, corrompendo o povo de Deus. Aí está o mundo corrompido, aí está o povo corrompido, aí está o povo no pecado. O apóstolo Pedro diz que o Senhor é santo e que nós temos que ser santo como ele é santo. O Senhor não tem tatuagem no corpo, o Senhor é santo. 1 Pedro 1, versículo 15, mas começando, aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição dos vossos pais. Glória a Deus, que receber dos vossos pais. 1 Pedro 1, versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mancha. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o Senhor Jesus, ele é santo. Ele é santo, 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 e ele quer que nós sejamos santos como ele é santo. Então nós temos que renunciar ao mundo. Ser santo é renunciar ao mundo, é ter uma vida separada, é ter uma vida diferente, é ter uma vida irrepreensível, é ter uma vida consagrada, santificada em toda maneira de viver. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia. Jesus, ele nos resgatou com o seu sangue. Jesus nos comprou com o seu sangue. Nós somos propriedade divina, nós fomos comprados, resgatados, aleluia, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então Jesus, aleluia, ele não tinha defeito, não, aleluia, glória a Deus. Jesus não tinha defeito, Jesus não tinha mancha. Quando a mulher coloca uma tatuagem no corpo, ela cometeu um grande pecado, destruindo o templo do Espírito Santo de Deus, que sois vós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Não pode ter tatuagem da marca da besta. É isso que eu quero falar com você. O texto pode passar por
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Satanás está desesperado. O diabo fica desesperado. O demônio fica desesperado. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada para que os moradores da terra tenham conhecimento da verdade, que venham a ser resgatados, venham a ser libertos, venham a ser salvos, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, vamos continuar a mensagem da palavra de Deus. O diabo tenta tirar a atenção, o diabo tenta confundir as coisas, mas o sangue de Jesus é poderoso. Jesus tem poder, foi Jesus que mandou pregar, e aqui eu estou pregando para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Satanás já caiu por terra. Vamos lá, aleluia. Então o apóstolo Paulo disse, meus amados e queridos irmãos, aleluia, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo da minha irmã é o templo do Espírito Santo. O corpo do homem é o templo do Espírito Santo. Não é morada de demônio, não. Não, não. O corpo do homem não foi feito para o demônio habitar. Não, não. O corpo do homem foi feito para o Espírito Santo de Deus habitar. O corpo da mulher não é morada de demônio, não. Não é templo de demônio, não. O corpo da mulher foi feito para o Espírito Santo de Deus habitar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, querido e amado irmão, querida e amada irmã, então quando a pessoa coloca a tatuagem, a marca da besta do corpo, o que ele fez? Ele contaminou, ele corrompeu, ele manchou, ele marcou, aleluia, o templo do Espírito Santo de Deus, que é o seu próprio corpo. Então quando o homem, quando a mulher coloca uma tatuagem, a marca da besta no seu corpo, ela contaminou o templo do Espírito Santo. Ela contaminou, ela sujou, ela marcou o templo do Espírito Santo. Ela cometeu um erro muito grave, cometeu um pecado muito grave, que o próprio Deus fala que será destruído. Será destruído. Deus fala, presta atenção, 1 Coríntios 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então é uma pessoa que está correndo alto risco de ser destruída. É uma pessoa que está correndo alto risco de perecer. Mas para que você não pereça, aqui eu estou pregando, para que você venha se arrepender deste mal que você fez, para que você venha se arrepender deste mal que você cometeu, deste pecado que você praticou. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus que habita em nós. 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sou de vós mesmos? 1 Coríntios 6, versículo 20. Foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu amado irmão, você pertence a Deus. Minha amada irmã, você pertence a Deus. Ouvintes, você pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. E o nosso corpo, Deus tem que ser glorificado através do nosso corpo, através da nossa vida,
porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus é glorificado através do corpo da minha irmã. Quando a minha irmã tem um corpo em santidade, em santificação, Deus é glorificado através da vida do corpo do meu irmão. Quando meu irmão tem um corpo santificado, um corpo limpo, santificado, Deus é glorificado na nossa vida. Mas quando a minha irmã enche o corpo de tatuagem, você não está glorificando a Deus, não. Você está glorificando o próprio diabo. Você está glorificando o próprio Satanás. É Satanás que está sendo glorificado na tua vida, porque a tatuagem é a marca da besta. Quando o homem coloca a tatuagem no corpo dele, ele não está glorificando a Deus, não. Ele não está adorando a Deus, não. Ele não está agradando a Deus, não. Aleluia. E Deus tem que ser glorificado através do meu corpo. O meu corpo é limpo. O meu corpo não tem tatuagem. O meu corpo não tem a marca da besta. O meu corpo está do jeito que eu nasci, do jeito que eu saí do ventre da minha mãe, do jeito que Deus me trouxe ao mundo. Aí está o meu corpo. O meu corpo é limpo. O meu corpo é santo. O meu corpo é santificado. O meu corpo não tem tatuagem, não. O meu corpo não tem a marca da besta, não. O meu corpo tem as marcas de Cristo. Como disse Paulo, traga em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo tinha as marcas de Cristo no seu corpo, mas tatuagem não. Paulo não tinha tatuagem no seu corpo. Paulo não tinha marca da besta no seu corpo. Paulo tinha as marcas de Cristo no seu corpo. Aleluia. Santo, santo, santo. Hoje, como 70% dos moradores da terra já estão marcados com a marca da besta, a tatuagem. Como os 70% dos moradores do mundo já estão marcados com a marca da besta, a tatuagem. É o diabo enganando as pessoas. É o diabo enganando as almas. É o diabo enganando os moradores da terra. Aí está, crianças, adolescentes, jovens, mãe de famílias, pai de famílias, homens grandes, homens poderosos, homens pequenos, homens ricos, homens pobres, homens pretos, homens brancos. Aí está toda a classe. Muitos já estão marcados com a tatuagem, a marca da besta. Quem colocou esta marca? Quem colocou esta tatuagem no teu corpo? Deus não foi. Jesus não foi. O Espírito Santo de Deus não foi. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, o apóstolo Paulo disse que Cristo foi pendurado no madeiro como maldito para nos resgatar da maldição da lei do pecado. Cristo nos resgata da maldição da lei do pecado. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 14. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebemos a promessa do Espírito. Somente o Senhor Jesus Cristo, com o poder do seu nome e o poder do seu sangue e do Espírito Santo de Deus, pode quebrar esta maldição do diabo, pode quebrar esta maldição de Satanás, pode quebrar esta maldição do inferno na vida do homem, na vida da mulher, na vida das pessoas, das almas, que o diabo está enganando para levar para o inferno com a marca da besta, com a tatuagem, com a imagem da besta. O diabo está enganando, Satanás está enganando os moradores da terra. Quando um fazendeiro, ele marca os seus animais, os animais estão identificados com a marca do seu dono. Assim, no sentido espiritual, quando Satanás coloca a tatuagem no corpo humano, no corpo do homem, no corpo da mulher, o Satanás está dizendo: tu é meu, tu está ferrado, tu está marcado, tu me pertence, tu é meu.
O diabo está enganando, as pessoas não sabem. O mundo não sabe desse mistério. As pessoas não sabem desse mistério. Você está marcada, minha irmã. O diabo te marcou, o diabo te ferrou. Agora, esta maldição precisa ser quebrada. Esta maldição do diabo precisa ser quebrada. E é somente através do poder do nome do sangue de Jesus. Você precisa confessar Jesus. Você precisa aceitar Jesus, para que o teu pecado seja perdoado, esta maldição seja quebrada, e você seja uma alma remida, uma alma resgatada, uma alma transformada, regenerada, salva, e ter a vida eterna em Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, você precisa aceitar Jesus, você precisa confessar Jesus o mais rápido possível, urgente, porque amanhã pode ser tarde. Você precisa aceitar Jesus agora, você precisa confessar Jesus agora, porque amanhã pode ser tarde. Se você morrer sem Jesus, tu já está ferrada, tu já está marcada e está perdida. Você precisa aceitar Jesus agora, confessar Jesus agora, para esta maldição ser quebrada, o teu pecado ser perdoado e a tua alma ser salva. Você não pode morrer sem Cristo. Você não pode morrer sem Jesus. Você tem que confessar Jesus. Você precisa aceitar Jesus para que este pecado seja perdoado. O apóstolo João disse que o Senhor Jesus Cristo nos perdoa e nos purifica de toda iniquidade, de todo pecado. É Jesus. 1 João 1, versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, quando o homem confessa Jesus como Salvador da sua alma, todos os pecados que ele cometeu, que ele praticou, é perdoado. Quando a mulher confessa Jesus como Salvador da sua alma, todos os pecados que ela cometeu, todos os pecados que ela praticou, é perdoado. Mas se o homem morrer sem Cristo, se a mulher morrer sem Cristo, já está marcado, já está ferrado, já está perdido, porque não tem para onde recorrer. Não tem para onde recorrer. Você tem que confessar Jesus aqui na terra. Você tem que se humilhar para Jesus aqui na terra. Você tem que aceitar Jesus como teu Salvador aqui na terra. Porque depois da morte segue o juízo. Você não pode morrer sem Cristo. Você não pode morrer no pecado. Você não pode morrer nas trevas. Você tem que aceitar Jesus para que o teu pecado seja perdoado. Jesus veio a perdoar a tua vida. Então o diabo está enganando os moradores da terra com a imagem da besta de televisão que está em toda a terra e todo mundo, e com a tatuagem, a marca da besta, que o diabo está marcando os moradores da terra. O diabo está marcando as almas. Mas Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Jesus veio ao mundo para resgatar e salvar as almas perdidas. Aleluia. O escritor do livro de Hebreus disse que quando o Senhor perdoa os pecados, Ele não lembra mais, fica tudo no esquecimento. Hebreus 8, versículo 12. Pois sereis misericordiosos para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. É Deus que perdoa o homem todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, e Deus não lembra mais, está perdoado. É Deus que perdoa a mulher todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, e quando Deus perdoa, está perdoado. Deus não lembra mais. Aleluia. O escritor do livro de Salmo diz que Deus é o que perdoa os pecados e sara as enfermidades. É Deus. Salmo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Deus.
É Deus que perdoa, é Deus que sara, é Deus que cura, é Deus que perdoa o homem, é Deus que perdoa a mulher, os pecados, as iniquidades, é Deus que cura, é Deus que sara. Deus quer te perdoar, minha irmã, Deus quer te perdoar, meu irmão, Deus quer te curar, Deus quer te sarar, Deus quer te libertar, Deus quer te resgatar, Deus quer te dar vida, e vida com abundância. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia. O escritor do livro de Atos disse que por Jesus se prega arrependimento de pecado. É por Jesus. É com Jesus. É através do nome de Jesus, do sacrifício de Cristo. É pelo poder do nome, do sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho do Reino de Deus, que pregamos arrependimento, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se convertam, para que a pessoa mude de vida. Atos 13, versículo 38. Seja vós notório, irmãos, que por este vós anuncia a remissão de pecado. Irmãos queridos, somente o Senhor Jesus recebeu este poder de perdoar nossos pecados, de perdoar os pecados do homem, de perdoar os pecados da mulher. O Senhor chamou Paulo das trevas para a luz. Esta missão, com essa determinação de pregar o arrependimento de pecado. Paulo foi chamado com esta vocação. Paulo foi chamado para esta missão, para este trabalho de pregar para o povo se arrepender, pregar para o povo se converter. E não mudou nada, o Evangelho é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma, Jesus é o mesmo, Deus ele é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. É tudo que Deus quer do homem é o arrependimento. Atos 26, versículo 16, Jesus disse: agora levanta-te e põe-te em pé, eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Atos 26, versículo 17, eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, versículo 18, para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Então aí está, meus irmãos, palavra de Deus sendo pregada, palavra de Deus sendo anunciada. É Jesus que vai abrir os teus olhos, que vai te resgatar das trevas, que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida. Você que está preso por Satanás, oprimido por Satanás, escravizado por Satanás, você está em treva, aleluia, nas prisões do diabo, do pecado. Essas prisões, essas maldições do diabo só pode ser quebrado, desfeito, é no poder do Evangelho, é no poder da palavra, é no poder do nome, é no poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. O escritor do livro de Atos Apóstolos disse que o apóstolo Pedro, ele pregava para o povo se arrepender dos seus pecados, e como quase 3.000 almas se converteram, mudaram de vida, através da pregação do homem de Deus, do apóstolo Pedro. E não é diferente, meu irmão, o que Deus quer fazer na tua vida. Milhões e milhões de ouvintes em toda a terra, onde você ouve, onde você escuta. Se tu abrir o teu coração para Deus, se tu deixar Deus trabalhar na tua vida, se tu deixar Deus realizar a obra dele na tua vida, o plano dele na tua vida, Deus vai te resgatar também das prisões do diabo,
Deus vai te resgatar desse tráfico. Deus vai te resgatar deste crime. Deus vai te resgatar destas drogas. Deus vai te resgatar destes vícios. Deus vai te resgatar deste homem afeminado, deste homossexualismo. Deus vai te resgatar desta mulher lesbianismo. Deus vai te resgatar das trevas, da idolatria, da prostituição, do vício, do pecado. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser uma mulher de Deus. Você é uma alma remida, uma alma salva. Você vai ter a vida eterna com Cristo. Aleluia. O Filho de Deus. Aleluia. Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É tudo que Deus quer. É que esta mulher venha se arrepender deste erro que ela pratica. É tudo que Deus quer. Que este homem venha se arrepender deste erro que ele pratica. Esta mulher que está praticando o aborto, esta mulher que está praticando relação com outra mulher, esta mulher que está mudando a natureza de Deus, na maquiagem, na vaidade, na pintura. Deus quer que você se arrependa, minha irmã, porque se você não se arrepender, tu vai perecer, tu vai chorar, tu vai gemer, tu vai gritar, e não vai ter ninguém que te socorra, não vai ter ninguém que te ajude, não, tu vai sofrer, porque você foi rebelde, não deu ouvido, não se arrependeu, não se converteu. Deus quer que esse homem se arrependa e se converta. Este homem está fazendo coisa errada, fazendo relação com outro homem. Este homem que vive praticando erros, abominações, coisas. Deus quer que você se arrependa. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Presta atenção, meus irmãos. O que é que Deus quer do homem? Deus quer do homem o arrependimento. Deus quer do homem a convenção. O que é que Deus quer da mulher? Deus quer da mulher arrependimento. Deus quer da mulher da convenção. Deus quer que você muda de vida, minha irmã. Deus quer que você muda de vida, meu irmão. Prepara a tua vida, porque Jesus está cerca. Jesus está nas portas. Ele está voltando. Querendo buscar o seu povo, um povo santo, um povo remido, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Este é o povo que Jesus vai buscar. Atos 2, versículo 38, disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 41, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Só em uma pregação do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro pregando contra o pecado. O apóstolo Pedro pregando o arrependimento. O apóstolo Pedro pregando a conversão. Quase 3.000 almas se converteram ao Senhor e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus amados irmãos, é isso que Deus quer, meu irmão. É isso que Deus quer, minha irmã. Que você aceite Jesus, que você se arrependa, que você se converta, que você mude de vida, que você abandone esta vida errada. Você que está no erro, você que está fazendo coisa errada, você que está vivendo homem com homem, abandone esta vida errada. Você que está vivendo mulher com mulher, abandone esta vida errada. Você que está no tráfico, abandone esta vida errada. Você que está no crime, abandona esta vida errada. Você que está nas drogas, abandona esta vida errada. Você que está no vício, abandona esta vida errada. Você que está no erro, você que está no pecado, abandone esta vida errada. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Abandone, meu irmão.
Abandone, minha irmã, esta vida errada, esta vida de bruxaria, esta vida de macumbaria, esta vida de feitiçaria, esta vida de maquiagem, esta vida de vaidade, esta vida de pintura. Abandona esta vida errada, abandona o pecado, abandona a idolatria, abandona o jogo, abandona este mundo e sirva a Deus, minha irmã, e sirva a Deus, meu irmão. Os teus pecados é perdoado. Você é uma mulher liberta, você é um homem liberto, você é um homem perdoado, você é uma mulher perdoada, você é um homem salvo, você é uma mulher salva. O apóstolo Pedro pregava quase 3.000 almas em uma só pregação se converteram ao Senhor e perseveraram na doutrina dos apóstolos. É o que Deus quer, minha irmã, é o que Deus quer, meu irmão, que você venha perseverar, que você venha perseverar na doutrina do Senhor, na palavra do Senhor, renunciando este mundo, renunciando o pecado. Aleluia. Você acabou de ouvir uma palavra sã. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. Deus, aleluia, Ele está te dando a oportunidade, Ele está te chamando. Jesus está falando, Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, subcarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o descanso e o repouso para vossas almas, para vossas vidas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus está lhe chamando, minha irmã. Jesus está te chamando, meu irmão. Jesus quer mudar a tua história, minha irmã. Jesus quer mudar a tua história, meu irmão. Jesus quer salvar a tua vida, meu irmão. Jesus quer salvar a tua vida, minha irmã. Que Deus o abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada, uma mensagem pregada sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você ouviu a mensagem do Reino de Deus, você ouviu a mensagem da Bíblia Sagrada, você ouviu a mensagem que Deus colocou no meu coração. Esse mistério não está em mim, não. Isso é mistério de Deus, isso é mistério divino. Esse mistério não está no homem, não. O homem de si não tem essa capacidade, não. O homem de si não tem essa estrutura, não. Isso é uma vocação divina, isso é um chamado divino, isso é uma ordenança divina. Deus me chamou para isso, para pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino de Deus, para resgatar as almas das trevas, para resgatar as almas das prisões do diabo, de Satanás. Meu amado e querido irmão, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma palavra de oração. Ore aí com o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Vamos orar, todos dando glória, glória, glória. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou o mundo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus e meu Pai, aí está, meu Deus, a tua palavra, Senhor, que foi anunciada, que foi apregoada, conforme o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Senhor, ora neste momento para o Senhor ter misericórdia, para o Senhor ter compaixão, para o Senhor resgatar esta alma que está em treva, na escuridão e no pecado, presa pelo diabo e Satanás. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão destas almas, tenha compaixão destas vidas. Meu Deus e meu Pai, perdoa este homem, perdoa esta mulher,
liberta este homem, liberta esta mulher, resgata este homem, resgata esta mulher. Senhor, tem misericórdia das almas, tenha compaixão das almas. As almas são tuas, as almas são propriedades divinas. As almas, meu Deus, elas foram compradas e resgatadas com teu sangue poderoso. Ó Deus Santo, Deus poderoso, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Repreenda este demônio, meu Pai, que está oprimindo, escravizando as almas. Repreenda, Senhor, no poder da tua palavra, Senhor, no poder do teu nome, Senhor, no poder do teu sangue, Senhor. Repreenda este demônio, Senhor. Repreenda esse demônio que está enganando as almas com essa imagem da besta. Aleluia. O televisão, meu Pai, que está em todo mundo transmitindo todo tipo de pecado, abominação, meu Pai. Repreenda este demônio do engano, Senhor, que está enganando as almas com a tatuagem, a marca da besta, Senhor. Aí estão as pessoas marcadas, meu Pai, com o corpo todo pichado, Senhor, de tatuagens, meu Pai. O corpo do homem é o templo do Espírito Santo, Senhor. O Senhor fez o homem a tua imagem, a tua semelhança, Senhor. O Senhor fez a mulher a tua imagem, a tua semelhança, Senhor. E quando o Senhor fez o homem, Senhor, e quando o Senhor fez a mulher, Senhor, nem o homem nem a mulher não tinha tatuagem não, Senhor. Assim como eu não tenho tatuagem, Senhor. O meu corpo é o templo do Espírito Santo, o meu corpo é limpo. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meu Deus, tenha compaixão destas almas. Passa o teu sangue nestas almas agora. Purifica, santifica a mente desta mulher. Purifica, santifica a mente deste homem. Repreenda estas obras do diabo. Repreenda esse demônio do lesbianismo, esta mulher no pecado. Repreenda esse demônio de Sodoma e Gomorra, que está enganando este homem, o homem afeminado, o homem sexualismo. Repreenda essas obras do diabo. Liberta este homem, liberta esta mulher. Tem misericórdia das almas. Passa o teu sangue nas almas. Vai queimando, Jesus, queima as enfermidades, queima, Jesus, queima o câncer, queima, vai queimando, queima o câncer, queima a diabetes, queima os tumores, queima a AIDS, vírus do HIV, vai queimando, queima a lepra, queima a hérnia, a hemorragia, a cegueira, a inflamação, a infecção, vai queimando, queima, Jesus, queima esse caroço que está no seio desta mulher, queima esta hérnia, queima esta úlcera, queima esta enfermidade na próstata deste homem, vai queimando, queima, Jesus, queima, sai enfermidade, sai deste corpo, sai desta vida, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, desapareça câncer, sai do sangue, sai do corpo, sai desta vida. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda diabetes, sai deste corpo, sai desta vida, em nome de Jesus. Eu repreendo agora paralisia, derrame, cegueira. Eu repreendo agora toda classe, todo tipo de enfermidade e doença. Sai desta vida, sai deste corpo, saia diabo, saia demônio, saia Satanás, sai enfermidade, sai, meu Deus, de meu Pai, tem misericórdia. O Senhor que sara, é o Senhor que sara, é o Senhor que cura. Ó meu Deus, vai sarando, sara este homem, sara esta mulher, sara, meu Deus, sara, cura, meu Deus, cura este homem, cura esta mulher, liberta este homem, liberta esta mulher. Oh meu Deus, tem misericórdia, levanta os paralíticos, sara, liberta os paralíticos, abre os olhos de cego, opera sinais, prodígios e maravilha, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Senhor, me capacita para este trabalho, me capacita para esta missão, para seguir fazendo a tua obra, para seguir evangelizando, para seguir pregando a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado, a tua palavra seja anunciada, haja conversão e salvação de alma para o reino de Deus. Senhor, capacita, meu Pai, a minha vida, capacita, meu Pai, a minha esposa, livra minha vida, guarda minha vida, livra minha esposa, guarda minha esposa, abençoa nossa igreja pentecostal, Deus e amor, meu Pai, abençoa nossa diretoria mundial, Senhor, das igrejas pentecostal, Deus e amor, meu Pai, abençoa, Senhor, abençoa a nossa diretoria deliberativa, Senhor, abençoa a nossa diretoria executiva, Senhor, abençoa, oh meu Deus, abençoa o trabalho da igreja, a missão da igreja, o evangelismo da igreja, a obra missionária da igreja, Senhor da glória. Oh Senhor, fica, meu Pai, conosco, desde agora e para sempre. Leva estas almas, leva estas multidões, meu Pai, para as igrejas
igrejas pentecostal, Deus é amor, em toda a terra, meu Pai, envia, meu Deus, envia, em nome do Senhor, meu Deus, salva este povo, meu Deus, salva esta gente, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém e amém. Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, queridos e amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora é a oração de confissão. Agora você vai confessar Jesus, você vai aceitar Jesus como Salvador da tua alma, e você vai ver como a tua vida vai mudar. Você vai ter uma vida diferente, uma vida abençoada pelo Senhor. Então vamos lá. Eu vou falar e você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus. Amém? Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos amados, vamos em toda a terra. Confesse Jesus como teu Salvador. Repete aí as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Vamos lá. Toda a terra, todos os irmãos presentes, todos os ouvintes. Vamos lá, ouvintes. Todos. Vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna no Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence, que está atrapalhando, que está impedindo a minha salvação. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego meus caminhos, eu entrego a minha alma, eu entrego a minha família nas tuas mãos, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para me salvar e me dar vida eterna no Senhor. Amém? E amém, Jesus. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, todos estão convidados para fazer uma visita em qualquer uma de nossas igrejas pentecostal Deus em Amor, em qualquer lugar do mundo, aonde tiver uma igreja pentecostal Deus em Amor, você está convidado a fazer uma visita.
E Deus garante a tua vitória. Jesus garante a tua bênção. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus é Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar, aqui no centro de Manaus. Temos culto todos os dias, diariamente, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Também nós temos igreja pentecostal Deus em Amor em todos os bairros da Grande Manaus. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus em Amor e Deus garante a tua vitória. Deus abençoe. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Amém e amém. Deus abençoe.